Nessa videoaula, nós demonstraremos a equivalência entre o princípio da ordenação e o princípio de indução. Vamos agora demonstrar um resultado que é bastante intuitivo, mas raramente é demonstrado, que é o seguinte: entre um número natural n e seu sucessor, não existe nenhum outro número natural. Para demonstrar isso, nós fazemos o seguinte: primeiro, nós supomos que tal número existe, ou seja, suponha que existe um n, que existe um p que está entre o número n e seu sucessor. Bom, se isso ocorresse, então esse número p seria igual a n mais um número natural a, e o número n mais 1 seria, pela definição de ordem, igual a p mais um número natural que eu vou denotar por b. Portanto, nós teríamos que n mais 1, que é igual a p mais b, ficaria igual a n mais a mais b. E utilizando aqui a lei do corte, nós obtemos então que 1 é igual a a mais b, o que é um absurdo, porque a e b são números naturais, portanto são pelo menos iguais a 1. Então a mais b seria pelo menos 2. Finalmente demonstraremos o princípio da ordenação, ou seja, que todo subconjunto não vazio de números naturais possui um menor elemento. Então eu vou iniciar tomando A, esse conjunto não vazio formado por números naturais, e vou mostrar que A tem um menor elemento. Para demonstrar isso, observe inicialmente que se 1 pertence a A, como 1 é o menor elemento dos naturais, então ele será o menor elemento de A e a demonstração fica encerrada. Segundo, suponhamos agora então que esse número 1 não pertence a A. E vamos denotar por I índice n o conjunto dos n primeiros números naturais. Tomaremos também um conjunto auxiliar x, que é formado pelos números naturais n, tal que in está contido em n menos x, em n menos a. Ou seja, que os elementos de A são maiores do que n. Então daí nós tiramos algumas conclusões. Veja bem. Conclusão é que existe um número natural em x, tal que seu sucessor não pertence não pertence a x. Não pertence a x. Por quê? Porque se para todo n em x, n mais 1 estivesse em x, como 1 também está em x, pelo axioma de indução, x seria o conjunto dos números naturais. E x não é igual ao conjunto dos números naturais, porque A não é vazio. Então, nós temos o seguinte, que os elementos de A são todos maiores do que n, mas nem todos eles são maiores do que n mais 1, porque se todos fossem maior do que n mais 1 estaria em x, o que não ocorre. Logo, nós concluímos então que existe um número p pertencente a A, tal que esse número p é menor ou igual do que n mais 1. Entretanto, esse número p não poderia ser estritamente menor do que n mais 1, porque ele já é maior do que n, então ele estaria entre n e seu sucessor. Portanto, p deve ser mesmo igual a n mais 1. E nós observamos aqui que o seguinte: se existisse Q pertencente a A menor do que P, então esse número Q, por estar em A, seria maior do que N, mas por ser menor do que P, seria menor do que N mais 1. Então, novamente, isso não pode ocorrer, porque senão existiria esse número, existiria um número natural Q entre N e seu sucessor, que não ocorre pelo exercício anterior também.
Logo, nós só podemos concluir então que esse número P é o menor elemento de A. E era isso que nós queríamos demonstrar. Como nós acabamos de ver, o princípio da boa ordenação segue-se do princípio de indução. O que nós vamos demonstrar agora como um exercício é que o princípio de indução segue-se do princípio da boa ordenação, portanto são princípios equivalentes. Para demonstrar isso, nós tomamos então um conjunto B formado por números naturais, tal que 1 pertence a B e n mais 1 pertence a B, sempre que n pertence a B. Nós tomaremos o que nós queremos demonstrar é que esse conjunto B, então, deve ser o conjunto dos números naturais. Para demonstrar isso, nós supomos que esse conjunto não é o conjunto dos números naturais e tomamos A como sendo os naturais menos B, ou seja, o complementar de B em N. Observe o seguinte, que primeiramente o número 1 não pertence ao conjunto A porque 1 está em B. E segundo, o conjunto A não é vazio porque o conjunto B não é por hipótese igual aos naturais. Então, daqui nós temos que, por ser A um conjunto não vazio formado por números naturais, existe em A um menor elemento. Vou tomar agora y como sendo o antecessor do menor elemento de A. E daqui nós tiramos então que y pertence a B, porque o antecessor de x0 não está em A, portanto está em B. Daí então, por hipótese, quando um elemento está em B, o seu sucessor também está em B, ou seja, y mais 1 está em B, o que implica então que x0 está em B, o que é uma contradição, pois x0 é um elemento de A. Se é uma contradição, então nós concluímos que B só pode ser igual ao conjunto dos números naturais. Nos vemos na próxima videoaula.